E aí, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo. Hoje, 21/10/2021, foi lançado o desafio 3 vídeos. Esse é o segundo, tá? Já vai deixando seu like aí, já vai se inscrevendo no nosso canal, você que não é inscrito. Compartilha o nosso conteúdo. Isso aqui é conteúdo acadêmico, isso aqui é conteúdo escolar, isso é conhecimento. Vamos junto com o seu like, com o seu compartilhamento, tornar o ensino algo democrático, tá? A gente vive uma época em que o conhecimento ele é online, o conhecimento ele é dinâmico. O conhecimento hoje ele não sofre mais um domínio e um controle. Então, quando você faz coisas desse tipo, compartilhar, valorizar o trabalho de um professor, você está tornando esse trabalho um tanto mais democrático, tá? Então vamos lá, turma. Segundo vídeo do nosso desafio. Agora nós vamos falar sobre o pensamento filosófico e as ciências. Esse vídeo, essa aula, tanto ela serve para o módulo de História como de Filosofia. Você vai encontrar essa mesma aula nas nossas duas playlists, tá? História e Filosofia. E o nascimento da filosofia. Ao fundar colônias em todo o Mediterrâneo e estabelecer relações comerciais com regiões distantes, né, como o norte da África e a Mesopotâmia, os gregos entraram em contato com povos e culturas muito diferentes das suas. Lembrando que isso aqui é período antigo, a gente ainda está em antiguidade, tá certo? Sendo que cada qual dessas regiões possuía seus próprios mitos e divindades para explicar a origem humana, as causas dos fenômenos naturais e os acontecimentos do cotidiano. Ao confrontar essas diferentes maneiras de ver e compreender o mundo, os gregos passaram a questionar a validade de suas próprias explicações. Afinal, diante de tantas respostas possíveis para as mesmas questões, como saber quais eram as verdadeiras? Foi o princípio do questionamento grego, né, sobre as coisas, sobre as teorias, né? E ao fazer esses tipos de questionamento, os gregos possivelmente foram levados a procurar uma forma de conhecimento universal, válido para todos os homens, algo que buscasse respostas não nas explicações míticas, mas na observação da realidade. Então, a partir do momento que eles encontraram várias respostas para o mesmo assunto, e todas essas respostas tinham um tom, um caráter religioso e mítico, então o grego ele passou a pensar de uma forma diferente. Tá? E dessa vontade de conhecer o mundo por meio da razão humana, surge a filosofia. Palavra de origem grega que quer dizer amor à sabedoria. Tá? E daí vai surgir também o princípio humanístico lá na Idade Média. A filosofia foi uma das contribuições mais importantes dos gregos para o mundo ocidental, pois inaugurou uma nova forma de explicar o mundo, sem a presença de deuses e mitos. Isso, porém, não significa que os gregos tenham abandonado seus mitos e deuses, né? Filosofia e religião conviveram por muito tempo na Grécia Antiga e o desenvolvimento de uma não significou o desaparecimento da outra. Os gregos eles souberam conviver muito bem com mística, religião e conhecimento científico. Foi na cidade de Atenas, no século V e IV a.C., que esses três filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, surgiram e se tornaram ao longo da história os principais filósofos, né? E eles vão construir um pilar de sabedoria que vai chegar até os dias atuais. É difícil você pensar ciência e filosofia sem citar esses três. Sócrates, por exemplo, ele afirmava que o ser humano só poderia compreender o mundo se admitisse que nada sabia. Para estimular o autoconhecimento, Sócrates saía às ruas e praças de Atenas questionando os que acreditavam conhecer a verdade com diversas perguntas. E ao ouvir as respostas que esses sábios davam, Sócrates concluía que eles não tinham o conhecimento que afirmava ter. Tem vídeo sobre Sócrates lá na nossa playlist de filosofia, certo? Sócrates não deixou nada escrito.
e tudo o que sabemos sobre ele chegou até nós por meio de seus discípulos, especialmente Platão. Além de difundir o pensamento de Sócrates, né, Platão formulou suas próprias ideias. Para ele, os sentidos, tais como visão, audição e etc., captam apenas a aparência das coisas. Aquilo que elas verdadeiramente são só pode ser alcançada pelo conhecimento verdadeiro e pela evolução da alma. A pessoa teria que evoluir alma e mente para poder entender o real propósito, o real conhecimento das coisas. Tá? Aristóteles ele é discípulo de Platão e ele afirmava que para conhecer a realidade era preciso formular um pensamento correto e coerente que chegasse a essas conclusões. Né? Com isso, Aristóteles desenvolveu a lógica, que se tornou uma área da filosofia que trabalha as leis gerais do pensamento. A filosofia aristotélica tornou-se famosa pelos estudos de botânica, física, literatura e política, sendo que as obras de Aristóteles influenciaram os pensamentos cristãos e árabes, e sua teoria sobre política e literatura ainda são muito discutidas. Tem vídeo sobre esses três lá na playlist de filosofia, tá? Dá uma passadinha lá. História e medicina. O desenvolvimento do pensamento racional a partir do século VI a.C. também influenciou o modo como os gregos narravam os acontecimentos que envolviam as polis gregas. E a tentativa de construir uma narrativa dos fatos sem recorrer aos deuses, heróis e mitos, né, marcou o nascimento da matéria, né, e da disciplina história. A primeira obra historiográfica de que se tem notícia é de Heródoto. Já falei sobre ele em outros vídeos, explicando que ele é considerado o primeiro historiador da história. Né? Ele é natural da cidade grega de Halicarnasso. Sua obra História é um livro deixado por ele, que é uma palavra grega que significa pesquisa e investigação, narra os acontecimentos das duas guerras entre gregos e persas, que terminaram 5 anos antes do seu nascimento. Ou seja, o livro apresenta fatos que ele não testemunhou, mas que ele investigou e procurou reconstituí-lo. Tá? Portanto, ou para tanto, Heródoto viajou por diversos lugares, né? Como a Península Itálica, o Egito, o Império Persa, e registrou muitas observações e depoimentos sobre os diferentes povos que conheceu. Tudo isso para construir essa obra, né, esse livro, História. A primeira frase de Heródoto em seu livro já anuncia o caráter racional da sua forma de pensar e de descrever os acontecimentos. Sendo que a primeira frase do livro de Heródoto diz o seguinte: os resultados das investigações são apresentadas aqui para que a memória dos acontecimentos não se apague entre os homens com o passar do tempo, e para que feitos maravilhosos e admiráveis dos helenos e dos bárbaros não deixe de ser lembrado, inclusive as razões pelas quais eles guerrearam. Então você vê aí todo um padrão de conhecimento, de perseverança, de preservação, né, da posteridade, para a posteridade. Outro campo científico desenvolvido pelos gregos antigos foi o conhecimento sobre o corpo humano e as doenças, que mais tarde teriam ou dariam origem à medicina. Um dos pensadores que mais se destacaram nessa área foi Hipócrates, sendo que ele afirmava que as causas das diversas doenças eram naturais e não sagradas ou mágicas, como acreditavam os antigos curandeiros. Era normal na antiguidade, antes dessas teorias, que tudo se justificasse pela área mística, né? Ou que tudo tivesse uma explicação divina. Hipócrates foi o primeiro a descrever, por exemplo, a epilepsia, doença até então considerada sobrenatural, como resultado de um mau funcionamento do cérebro humano. Com as suas investigações e estudos, ele vai dizer que a epilepsia não tem nada de sobrenatural, mas é apenas um mau funcionamento do cérebro. Hipócrates ele estabelece também um critério médico quase inteiramente racional e baseado na observação dos sintomas, que indicariam o diagnóstico e o tratamento adequado.
Turma, esse foi o vídeo desse nosso projeto, né? Desse nosso desafio, vídeo número 2. Ele vai ser postado agora, 21/10, às 2 da tarde. E vamos já rumo à terceira etapa do nosso desafio. O próximo vídeo dessa etapa será às 6, às 18, né? E vamos junto, turma. Espero que esse conteúdo desse vídeo tenha sido de proveito amplo. E até daqui a pouco.